Olá amigos, EP22, PSIM Simulador Parte 2. Então, com o objetivo de equacionar e analisar os conversores CC-CC, né, Buck-Bust, né, através de suas formas de ondas, a gente pode utilizar o PSIM Demo, né, uma aplicação clássica, e a gente pode monitorar os chaveamentos dos teristores e setar eles. E, logicamente, aqui está errado, que é uma onda periódica, né, que vai ser aplicada ao gate dos teristores para fazer o chaveamento, né, nível lógico 1, 0, para a gente distorcer a forma de onda e permitir com que a gente abaixe ou eleve o nível da tensão, né, conversor CC-CC, a fonte chaveada. Então a gente vai ter o período desse sinal, o duty cycle, né, que é o ciclo de condução, e o período menos o duty cycle é onde ele vai estar aberto. Então, através da simulação do circuito em estudo, seja ele Buck-Bust ou Buck-Bust, né, a gente deve investigar as formas de onda, procurando sempre manter uma relação entre teoria e prática, né? Sabendo que a tensão média no indutor é igual a zero, a gente deve investigar a forma de onda da tensão no indutor, impondo que a área definida pela função na primeira etapa seja igual à área definida na segunda etapa. A área da função significa o valor médio, o valor eficaz no caso. Então, a área da tensão do indutor da primeira etapa tem que ser igual à área na segunda etapa, né? Porque nada se perde nem se cria, tudo se transforma, né? Lembrando que o indutor é um armazenador de energia e um derivador da corrente, né? Devemos impor que a potência de saída seja igual à potência de entrada, né? Como eu falei, com o princípio da conservação de energia. Portanto, a potência de entrada é igual à potência de saída. Através dessa relação, que parece até a relação do transformador, né? A gente pode equacionar os elementos, né? Lembrando que o indutor é integrador da tensão e equivale a essa expressão aqui. É inversamente ao valor da indutância. Integral quer dizer aquela área abaixo da curva VL de dt, mais um valor remanescente, né, no tempo zero, se ele tivesse carregado. Então, para t igual a zero, vamos supor que a corrente é igual, IL de zero igual a IL mínima, né? O tempo de duração é duty cycle vezes TS, é o tempo que ele vai estar ligado, funcionando, correspondente à corrente máxima, né? Então, a somatória dos valores máximo e mínimo da corrente que vai passar pelo indutor vai ser obtida a partir da exploração do gráfico da corrente de entrada, da fonte de alimentação, né? Então, se a gente achar o valor médio dessa corrente, graficamente, a gente pode aí comparar, né? E se a gente dividir a área da função pelo período, né? A área, eu vou cortar os segundos com segundo, vai ficar praticamente o valor da corrente, né? Corrente de entrada. Então, esse é o circuito a ser simulado. Então, uma tensão de entrada contínua, a gente já vai partir de uma tensão contínua. O teristor que vai chavear aqui na entrada. Um diodo antiparalelo. O indutor que vai sempre manter o sentido da corrente. O capacitor que vai sempre manter o sentido da tensão e estabilizar, né? Então, aqui. Vamos colocar um voltímetro, monitorar essa tensão do teristor, um voltímetro aqui na entrada, um amperímetro aqui na corrente de entrada para a gente monitorar a tensão no diodo. Vamos colocar um voltímetro aqui em cima do indutor e vamos monitorar a corrente e tensão na carga, que é um resistor de 450 ohms. Para a gente poder comparar a teoria com a prática, vamos estabelecer as relações entre tensões e correntes teóricas, né? Então, a tensão de entrada é o indutor mais a saída, né? Indutor mais a saída, ó, esse mesmo nó aqui, né? O diodo vai estar aberto, é a tensão de entrada. A tensão no diodo ela é negativa porque ele está polarizado ao contrário aqui, né? O VD. A tensão do teristor é igual a zero, supondo que o elemento é ideal quando ele está conduzindo. A tensão do capacitor é a própria tensão na saída. E a tensão no indutor é a tensão de entrada menos a do capacitor, né?
malha simplesmente fechada aí. Corrente do diodo, como vou considerar zero, ele é aberto ideal. Corrente de entrada, então, é igual a corrente total, que vai circular no circuito, que é a própria que passa no indutor, que é, segundo a lei dos nós, a que passa pelo capacitor mais a carga. Então, mediante isso, a gente vai simular esse circuito, que acho que repetimos aqui, né? Com relação às tensões também, tensão de entrada igual a VT, né, que significa o mesmo nó, né, quando o diodo está conduzindo, aliás, né, esse nó vira esse nó aqui, então a tensão de entrada é a própria do teristor, né? Esse é o momento que o diodo vai estar conduzindo, a corrente sempre mantendo aqui, né, o indutor sempre mantendo a carga, a corrente nesse sentido, né? Então tá aí as relações quando o diodo está conduzindo. E em seguida vamos simular, ver os gráficos e comparar com essa teoria. Até breve.